Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Estranho Ser. Hoje pessoal eu vou trazer um caso, um dos mais impressionantes casos que eu já vi, um dos casos que me faz balançar para acreditar, tá? Você sabe que eu sempre gosto de trazer aqui uma análise sobre o que se tem de pesquisa sobre os casos e se eu acredito ou não na veracidade, eu sempre falo isso no final do vídeo, tá? Mas esse caso realmente é impressionante, pouco conhecido, e eu vou tratar dele no vídeo de hoje aqui com vocês. Caso Janiel, então simbora. O caso Janiel, ele aconteceu em 2 de novembro de 2008, na zona rural do município de Itarema, no Ceará, com um menino extremamente simples. Janiel era o caçula dos 3 netos de Maria Nascimento. Ele tinha 6 anos de idade nessa época que aconteceu o evento e ele estava brincando ali num local com um irmão chamado Schumacher e o primo Zé Felipe. O irmão tinha 10 anos e o primo 8. Eu imagino que era uma simplicidade tão grande que eu imagino que esse Schumacher, que o irmão dele era chamado, tinha nome, né? Talvez fosse até uma homenagem ao Schumacher, não sei. O pai dele vivia viajando, então quem criava ele eram os avós. Na época, aquele pessoal, eles não tinham nem acesso à eletricidade e também nem muito menos à televisão. Eles estavam brincando ali naquele terreno ali perto da fazenda, eu falei, um local meio deserto. O Janiel, ele foi o primeiro a observar uma bola de fogo e ele alertou os 2 meninos. Só que eles não se importaram muito com aquilo. Depois de um tempo, o OVNI se aproximou das crianças e foi notado pelos 3 que sentiam um vento muito forte. Janiel caiu no chão enquanto os outros 2 subiram no pé de cajueiro. De lá, eles viram a bola de fogo sair e se aproximar de Janiel deitado no chão tentando se levantar. O Zé Felipe implorou a Schumacher para ajudar o irmão, só que o vento era tão forte que o Schumacher não conseguiu puxar o menino. E aí, com tanto medo que ele tava, ele deixou o irmão para trás e saiu correndo. O Janiel ficou pedindo ajuda e os 2 meninos correram até a casa da avó. Isso aí, pessoal, já era por volta das 18 horas, né? Ela saiu na porta, a avó, quando ela viu os 2 meninos chegarem gritando, e ela perguntou pelo Janiel. Então eles contaram, né, o que estava acontecendo, só que ela, lógico, não acreditou. Alguns minutos depois, o Janiel apareceu. Janiel estava com um corte profundo debaixo do braço. Tinha cerca de 7 centímetros. O corte estava sem sangue e havia uma espécie de espuma no local. A camisa também não tinha vestígio ou marcas de sangue. Eles perguntaram o que era aquilo e ele só respondeu o seguinte: um animal me cortou. Além desse corte, Janiel apresentava arranhões no braço, ombro e costas, todos do lado direito do corpo. O mais interessante é que ele não se queixava de dor, como se ele tivesse anestesiado. Na época teve um camarada aí que fez um vídeo do Janiel e da família, logo perto desses dias aí do incidente. E aí tem um relato do Janiel, vou colocar aqui pra vocês. O que tinha mais? Aí tinha 2 homens lá dentro E como é que sabia que era homem? Não era porque tinha como a gente, era? Tinha braço? tinha, Continue. tinha. Certo, Aí, só que as unhas, só que não era de nós não. certo. Era com unha de galo. De galo, quer dizer esporão, né? É, Aqueles bichos assim, certo. Aí a mão dele era assim, era? um dedão reganhado. Sim, aí o dedo era reganhado, era aberto, né? Era bem Assim? Sim, deixa aberto. Hum. Aí ele começou a apertar, até que ele parou de apertar. Apertar você? Ele só tinha um negócio na boca, um canivete. Aí na boca era? Hum. Aí na hora que ele botou, aí depois ele pegou, aí começou A furar você. Como vocês podem ver, pessoal, uma criança narrando algo extremamente estranho que ela vivenciou. Não me parece ser algo inventado e ao mesmo tempo eu fico pensando como que essas crianças inventariam algo tão bem bolado assim. Mas algumas coisas precisam ser ressaltadas. Primeiro, não se sabe ao certo o formato do objeto, porque o Daniel, por se tratar de uma criança, ele não soube descrever muito bem como que era aquilo que ele viu, né? Então eu achei meio confuso a descrição. Talvez fosse no formato oval, é o que me parece. As criaturas também são estranhas a descrição que é feita, porque ele conta que eles tinham orelhas grandes e pontudas, né? E nariz grandes. É uma descrição completamente
diferente de todos os relatos que tem desse mesmo tipo, porque normalmente são aqueles tipos greys que fazem esse tipo de abdução, né, gente? Será que eram realmente seres diferentes? Conforme foi passando o tempo, o Janiel parou de tocar no assunto e até não gostava de tocar no assunto, como se talvez ele ficasse traumatizado ou se aquele fenômeno, aqueles seres lá tivesse algum tipo de interferência nele. O fato é que ele não gostava de jeito nenhum de tocar no assunto. Com 16 anos, uma noite, né, o Janiel sentiu muita vontade de ligar pro pai, lembrando que ele era criado pelos avós, né? Só que era muito ruim de sinal no local, então ele saiu com o irmão para um local um pouquinho mais distante para fazer a ligação. E aí ele fala com o pai, o irmão dele estava junto, o Schumacher, e depois ele passa pro irmão, mas ele estava tão cansado que ele decidiu voltar para casa para dormir. E o irmão ficou falando com o pai. Quando terminou, o irmão volta para casa e próximo a uma janela ele percebe um ser estranho, um ser que ele fala que não era humano, com olhos de fogo. Ele ficou com medo, ele fala que ele entra, depois ele procura o céu ao redor da casa, mas não vê mais nada. O Janiel estava dormindo numa rede dentro de casa. No dia seguinte, o Janiel estava testando uma arma de fogo, uma espingarda, na verdade, ali próximo de casa. Ele foi dar um tiro, alguma coisa saiu errada e o tiro saiu pela culatra e o Janiel morreu naquele dia com 16 anos de idade, morreu muito jovem. Existe um vídeo muito bom sobre esse caso Janiel no canal OVNIs e Mistérios em Geral, de um canal de um rapaz chamado João. Ele fez uma matéria sobre esse caso e inclusive ele conseguiu entrevistar alguns familiares do Janiel. Eu não vou colocar aqui porque é um conteúdo criado por ele, né? Mas vocês podem, terminando de assistir esse vídeo aqui, vocês podem ir lá, eu vou deixar o link aqui. É muito bom o conteúdo que ele conseguiu fazer sobre esse caso. E uma irmã do Janiel faz um relato interessante. Ela conta que na noite anterior à morte dele, ela sonha com ele, ele fala meio que se despedindo no sonho dela, né? E ela acorda completamente traumatizada com isso, muito preocupada, morava numa cidade vizinha. De manhã cedo, ela pega uma moto que ela tinha, que a família tinha ali, pra ir pra onde o irmão. Só que a moto dá um problema no meio do caminho, gente. E nesse meio tempo, o Janiel morre. É um caso muito estranho, né, gente? Até a morte do menino é estranha. E, cara, eu realmente tenho... Como eu falei no começo do vídeo, eu tendo muito a crer que esse caso é real. Por se tratar de relato de algumas crianças, eu acho que é uma história muito mirabolante para essas crianças inventarem esse caso. Eu acho que, inclusive, como eu creio que que casos ufológicos, eles têm algo de sobrenatural também. A própria morte do menino pode ter alguma coisa a ver, ainda mais com o relato do irmão, né, na noite anterior ter visto uma criatura também. Ele não soube dizer, inclusive, esse irmão, se era a mesma criatura, né, pra ele era outra, né, eles acham que tava mais ligado, tipo, com uma premonição do que estava para acontecer com o menino. Infelizmente o Janiel não está mais vivo, não pode mais contar o caso, mas até a sua adolescência ele ainda tinha as marcas daquele incidente que ele viveu. Então o meu veredito é que se tem algum caso que eu posso dizer para vocês que eu creio ser real, com certeza esse é um. Mas e você, o que acha, pessoal? O que vocês acham desse caso? Lembrando que esse caso foi uma sugestão de um inscrito aqui. Você também pode sugerir temas para me trazer aqui nos próximos vídeos. Lembrando que esse canal está só começando e eu vou trazer mais análises de casos aqui com vocês. Muito obrigado a todos.